Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje você vai testar seus conhecimentos e aprender sobre um dos discípulos mais marcantes da Bíblia, Simão Pedro. Ele foi pescador, apóstolo, negou Jesus e ainda assim se tornou uma das colunas da igreja antiga e atual. As histórias de Pedro são lições de fé, arrependimento e coragem. Ele nos ensina que, mesmo em nossas falhas, Deus nos transforma para cumprir a sua vontade. Prepare-se para um quiz emocionante que vai desafiar sua memória e aprofundar sua fé. Pegue papel e caneta ou anote mentalmente suas respostas. Vamos começar. Pergunta 1. Qual era a profissão de Pedro antes de seguir Jesus? A. Carpinteiro. B. Pescador. C. Pastor de ovelhas. Resposta certa, B. Pescador. Mateus 4,18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Pergunta 2. Como era o nome do irmão de Pedro que também seguiu Jesus? A. João. B. André. C. Tiago. Resposta correta, B. André. Marcos 1:16, 17. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Pergunta 3. Qual era o nome original de Pedro antes de Jesus mudá-lo? A. Saulo. B. Simão. C. Tiago. Resposta certa, B. Simão. Veja João 1,42. E levou-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pergunta 4. Como foi o chamado de Pedro após a pesca milagrosa? A. Jesus observou Pedro. B. Abandonou o barco. C. Pescador de homens. Resposta correta. C. Pescador de homens. Em Lucas 5:10 lemos: E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pergunta 5. Onde Pedro estava quando Jesus o chamou para segui-lo? A. No templo. B. À beira do mar da Galileia. C. Em sua casa. A resposta correta é B. À beira do mar da Galileia, conforme Mateus 4:18, 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pergunta 6. Primeira pessoa a entrar no túmulo vazio com Pedro no domingo da ressurreição. A. André. B. João. C. Maria Madalena. Resposta correta, B. João. Veja o que está escrito em João 23:6. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, mas não entrou. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Pergunta 7. Em qual evento Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus? A. Durante uma tempestade. B. Na festa da Páscoa. C. Na multiplicação dos pães.
Resposta correta é A. Durante uma tempestade. Mateus 14, 28, 29 relata: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pergunta 8. O que Pedro disse antes de começar a afundar ao andar sobre as águas? A. Senhor, salva-me. B. Ajude-me, Senhor. C. Eu confio em ti, Senhor. Resposta correta é A. Senhor, salva-me. Mateus 14:30 relata: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pergunta 9. Quantas vezes Pedro negou Jesus antes do galo cantar? A. Uma vez. B. 3 vezes. C. 2 vezes. A resposta correta é B. 3 vezes, conforme Lucas 22, 61, 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Pergunta 10. Quem acusou Pedro pela terceira vez antes dele negar Jesus? A. Um soldado romano. B. Um servo do sumo sacerdote. C. Uma jovem criada. A resposta correta é B. Um servo do sumo sacerdote. Está escrito em João 18, 26, 27. Disse um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu no jardim com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Pergunta 11. Quem foi a primeira pessoa a confrontar Pedro sobre conhecer Jesus? A. Um servo. B. Uma jovem criada. C. Um soldado. Resposta correta. B. Uma jovem criada. Mateus 26, 69 diz: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pergunta 12. Qual foi a primeira coisa que Pedro fez após negar Jesus? A. Saiu e chorou amargamente. B. Fugiu para se esconder. C. Voltou ao barco de pesca. A resposta correta é A. Saiu e chorou amargamente. Mateus 26, 75 registra: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pergunta 13. O que Pedro declarou sobre Jesus em Cesareia de Filipe? A. Tu és o Filho de Deus. B. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. C. Tu és o Rei dos Judeus. A resposta correta é B. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16 afirma: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta 14. Quem revelou a Pedro que Jesus era o Cristo? A. O próprio Jesus. B. Deus Pai. C. O Espírito Santo. A resposta correta é B. Deus Pai. Mateus 16:17 diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pergunta 15.
Quantos peixes Pedro e os outros discípulos pescaram após seguirem a ordem de Jesus em João 21? A. 153 peixes. B. 100 peixes. C. 50 peixes. Resposta correta: A. 153 peixes. João 21:11 relata: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, a rede não se rompeu. Pergunta 16. O que Pedro prometeu a Jesus na última ceia? A. Eu morrerei por ti. B. Nunca te abandonarei. C. Eu te seguirei para onde fores. A resposta correta é A. Eu morrerei por ti. Lucas 22:33 diz: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Pergunta 17. Qual foi o milagre realizado por Pedro no templo em Atos dos Apóstolos? A. Curou um cego. B. Curou um aleijado. C. Multiplicou pães. Resposta correta: B. Curou um aleijado. Atos 3:6-8. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pergunta 18. Como Pedro respondeu ao pedido de esmola do aleijado no templo? A. Peça a outra pessoa. B. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. C. Volte mais tarde. A resposta correta é B. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Está em Atos 3:6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pergunta 19. Que visão Pedro teve em Atos 10? A. Um anjo. B. Um lençol com animais. C. Jesus ressurreto. A resposta correta é B. Um lençol com animais. Atos 10:11-12 relata: E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Pergunta 20. Qual foi o significado da visão de Pedro em Atos 10? A. Que ele deveria aceitar os gentios. B. Que ele deveria comer carne. C. Que ele deveria voltar à Galileia. A resposta correta é A. Que ele deveria aceitar os gentios. Atos 10:15-28 explica: E disse-lhe a voz pela segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E ele lhes disse: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pergunta 21. Quem foi enviado a Pedro após sua visão? A. Paulo. B. Centurião Cornélio. C. Filipe. A resposta correta é B. Centurião Cornélio. Está registrado em Atos 10:22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pergunta 22. O que Pedro fez em Atos 2 durante o Pentecostes? A. Pregou para a multidão. B. Fugiu para se esconder. C.
Negou Jesus novamente. A resposta correta é A. Pregou para a multidão. Atos 2:41 descreve: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pergunta 23. Quantas pessoas foram batizadas após o sermão de Pedro em Atos 2? A. 500. B. 3.000. C. 10.000. A resposta correta é B. 3.000. Atos 2:41 afirma: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pergunta 24. Qual era o nome da mulher que Pedro ressuscitou? A. Lídia. B. Dorcas, Tabita. C. Priscila. A resposta correta é B. Dorcas, Tabita. Atos 9:40 relata: Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Pergunta 25. Quem libertou Pedro da prisão em Atos 12? A. Um guarda romano. B. Um anjo do Senhor. C. Paulo. A resposta correta é B. Um anjo do Senhor. Atos 12:7-10 descreve: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pergunta 26. Qual foi o nome do servo de Caifás que Pedro feriu? A. Jonas. B. Malco. C. Lázaro. A resposta correta é B. Malco. João 18:10 diz: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pergunta 27. Em qual cidade Pedro realizou o batismo do primeiro gentio? A. Cesareia. B. Jope. C. Antioquia. A resposta correta é B. Jope. Atos 10:48 registra: E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Pergunta 28. Quem foi o discípulo que Pedro perguntou sobre seu futuro em João 21? A. Tiago. B. João. C. Tomé. A resposta correta é B. João. Está escrito em João 21:21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Pergunta 29. Qual foi o castigo que Ananias e Safira sofreram após mentirem para Pedro e ao Espírito Santo? A. Foram exilados de Jerusalém. B. Morreram instantaneamente. C. Foram presos pelos apóstolos. Resposta correta é B. Morreram instantaneamente. Atos 5:9-10. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. Pergunta 30. Como morreu o apóstolo Pedro? A. De
de velhice. B. De uma doença. C. Crucificado. Resposta correta. C. Crucificado. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a morte do apóstolo Pedro. No entanto, a tradição cristã e alguns textos apócrifos, como os Atos de Pedro, sugerem que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. De acordo com essa tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois considerava-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Essas informações não são encontradas nos textos canônicos da Bíblia, mas fazem parte da tradição histórica e dos escritos dos primeiros cristãos. E então, quantas perguntas você acertou? Comente aqui embaixo. Pedro era um homem comum como nós, cheio de falhas, mas também cheio de fé e coragem, um exemplo de superação. Deus o transformou em um grande líder. Que possamos aprender com ele a confiar mais em Deus, mesmo nas tempestades da vida. Essas histórias mostram como Deus se revela a cada um de nós de forma única e poderosa. Pedro foi transformado pelo poder de Deus e cumpriu sua missão. E você, como tem respondido ao chamado de Deus? Que possamos também confiar em Deus para transformar nossas vidas. Obrigado por assistir a esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Nos colocamos à sua disposição para qualquer dúvida. E que Deus abençoe muito a você e a sua família, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.